O nosso convidado de hoje volta ao nosso programa aqui mais uma vez. Ele é vereador por Maceió, do PL, inclusive líder do PL na Câmara de Vereadores, e agora preside também uma comissão importante na Casa, colegiado que é formado para discutir as pautas da educação, da cultura, do turismo e do esporte. Eu estou falando do vereador por Maceió, Leonardo Dias. Vereador Leonardo Dias, seja bem-vindo. Obrigado por sua presença. Bom dia, obrigado, Abdias, e bom dia a todo mundo aí que vai acompanhar a entrevista. Bom, a gente vai falar dessa... o senhor assumiu na última quinta-feira, inclusive, essa comissão. Sim. E a comissão é um primeiro filtro por onde passam os projetos, por onde passam indicações importantes para debater em plenário. Primeiro, a comissão analisa ali a constitucionalidade, dentre outros fatores, né? Então, eu queria entender primeiro, vereador Leonardo Dias, qual a expectativa, né, para essa função que o senhor vai desempenhar, e também que o senhor explicasse como é que funciona essa comissão temática, porque essa educação política é tão necessária, a população às vezes não entende como é que a comissão funciona. Então, a sua expectativa e também a importância dessa comissão e como é que ela desenvolve os trabalhos. Então, todos os projetos de lei, sejam eles feitos pelo Executivo ou por algum dos vereadores, eles são tramitados dentro da Casa Legislativa, dentro das comissões. A primeira é a Comissão de Justiça, né, a CCJ. Essa comissão ela vai se debruçar somente sobre a constitucionalidade ou não desse projeto, ela não discute o mérito, e tão logo ela seja constitucional, a Comissão de Justiça encaminha para uma terminativa. Então você tem várias comissões de assunto urbano, comissão do serviço público, comissão de educação, comissão da criança, comissão dos idosos. Então todos eles se debruçam também sobre o mérito e emitem o seu parecer, mandando para o plenário, para que o plenário possa fazer a apreciação daquela matéria. Então, essa é a função principal das comissões. Agora, nós temos dentro da nossa atribuição como legislador também a fiscalização, né? O acompanhamento dos serviços. Então, a Comissão de Educação, além de se debruçar sobre essas matérias, os projetos de lei que forem encaminhados para ela, também fará uma interlocução, naturalmente, com as pastas do Executivo, com os secretários de Esporte, com o secretário de Educação, de Cultura e também do de Turismo, né, justamente para identificar quais são as dificuldades e como a Casa Legislativa pode auxiliar a melhorar esses serviços, né? Então, tem um papel fundamental. No meu mandato, eu visitei mais de 40 escolas, né? Então, conheço relativamente bem a realidade, a dificuldade que o professor e os alunos encontram na ponta, né? Então, aí passando pela questão estrutural das escolas, o calor em algumas salas de aula que ainda a gente não conseguiu virar tudo para o ar-condicionado. É um processo que a gente entende que tem um tempo aí para que isso consiga ser executado, que tem mudança de estrutura física, seja na ausência de professores, na carência, né? Foi feito um PSS, a gente precisa entender como é que está, se está realmente rodando bem ou se não está. Então, todo esse acompanhamento, e agora a última, né? Ontem a Secretaria de Educação até publicou uma nota, né, dizendo sobre a questão do transporte escolar. Essa é uma matéria que, por exemplo, eu já vinha por dentro, porque eu sabia que estava tendo essa dificuldade. A prestadora antiga não estava contente, né, enfrentando várias dificuldades. O contrato acabou ontem, se encerrou, e o município agora está numa situação delicada, porque precisa rapidamente contratar uma outra empresa. Existem dois processos que estão em andamento, né? O processo de contratação emergencial e um outro de licitação. Licitação eu entendo que não é a melhor solução nesse momento, para agora, né? Ele precisa caminhar para que daqui a 3 meses, 4 meses, 6 meses, que normalmente é o prazo do contrato emergencial, a gente possa ter um contrato em definitivo. Mas o contrato emergencial precisa ser colocado em prática para que a gente possa, daqui a uma semana, 10 dias ou 15 dias, retomar toda a atividade. Hoje a gente está com uma deficiência aí de 110 ônibus, né? Nós temos 30 de frota própria e temos 110 fora. Então, muitos alunos estão sendo atingidos, possivelmente não vão para a aula por conta da ausência do transporte escolar. Então, a comissão tem esse papel, além de se debruçar sobre a matéria legislativa, né, tá acompanhando o desenvolvimento da educação. A gente precisa aumentar o IDEB, a gente precisa, enquanto legislador, ser um apoio do Executivo
seja fiscalizando e cobrando, ou seja, fazendo matérias que facilitem esse caminho também. Esse parecer, vereador Leonardo Dias, da inconstitucionalidade, por exemplo, que é um primeiro filtro, como eu coloquei, quando julga inconstitucional, nem vai para o plenário. Nem vai para outra comissão, nem na verdade. Morre na CCJ. Joia, tem uma tramitação em algumas comissões, verdade. E aí, o que é que acontece? A pessoa que apresentou aquele projeto, ela tem algum acesso a recurso? Dizer, olha, não, peraí, eu vou reavaliar aqui o parecer? Então, se não for unânime a decisão da CCJ, ela pode apresentar um recurso ao plenário. E aí o plenário vai decidir se volta a tramitar ou não. Então, na verdade, assim, só se a decisão da CCJ for unânime, aí realmente não tem recurso. Vereador, seguindo desse ponto dos desafios da educação que o senhor encontra visitando as escolas, o senhor, de fato, publicou durante o primeiro mandato, vem publicando nas redes sociais visitas de fiscalizações em postos de saúde, UPA, em escolas, creches, e o senhor bem sabe como é a realidade da educação municipal, como o senhor citou alguns casos. Qual vai ser o ponto principal, o norte, que a comissão vai se debruçar nesse começo? São diversos pontos, como o senhor citou, mas qual vai ser o principal foco nesse momento? O transporte é um deles? Então, o transporte, emergencialmente, né, um assunto que a gente se deparou logo no início da criação da comissão, né? Então, estou acompanhando. Sexta-feira eu tive uma reunião com o secretário. Hoje pela manhã falei com o secretário novamente, cobrando qual vai ser a posição do município, né? Então, essa situação do transporte precisa ser resolvida em pouquíssimos dias, para que o impacto não seja ainda maior, né, na educação dessas crianças. E também na dificuldade dos pais, né? O que acontece? A criança não vai para a escola, o pai tem dificuldade de trabalhar, né? Então, o problema ele é duplo, né? Então, assim, a gente precisa devolver essas crianças para dentro da escola. Então, esse é um tema emergencial. Agora, tem a questão dos ar-condicionados, né? Inclusive, foi aprovado, acho que ontem, eu vi alguma matéria a respeito disso, não sei se foi aprovado, se foi apresentado, enfim, sobre a obrigatoriedade de você colocar ar-condicionados nas salas. Eu conheço a ponta e digo assim, muito difícil você manter um nível de aprendizado razoável com o desconforto que é você estar numa sala. Eu digo isso tanto por professores quanto pelos alunos, né? Muito ruim para o professor e é muito ruim para o aluno. Só que não é uma coisa tão rápida de ser feita da forma como a gente faz na nossa casa, né? Nossa casa a gente chega, bota um ar, em 12 horas de instalação já está funcionando. Numa escola, infelizmente, não funciona assim, porque nós temos muitos prédios alugados, são prédios com fiações antigas que não suportam, então se botar corre o risco de ter incêndio. São muitos ar-condicionados, então a própria rede da Equatorial não suporta, então precisa ser colocado transformador, virar rede. Então, assim, não é somente o equipamento em si, né? Eu estive lá na sexta-feira, como eu disse, aqui com o secretário, e fui visitar, inclusive, o almoxarifado. Tem muitos ar-condicionados lá e tem vários outros chegando. Tem uma outra compra que foi feita que também está chegando, né? Então, o município tem avançado nisso, não na velocidade que a gente gostaria por conta desses intempéries. Essa semana, ontem ou foi antes de ontem mesmo, um pai pediu para eu visitar uma escola lá no Riacho Doce, que está com os ar-condicionados instalados já há bastante tempo em Pioca, e não funciona, né? Não está funcionando. Então, muito provavelmente, é a questão da Equatorial, né, que eu já acompanhei, inclusive em outras escolas, esse processo de tramitação. Então, eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha um ensino tranquilo, né? Porque você num calor aprender é muito difícil, né? Então, às vezes é insuportável, são escolas poentes. Então, são coisas básicas, né, Abdias, que a gente precisa dar de suporte, né? A gente precisa, naturalmente, ver também a questão dos professores. Nós temos algumas reivindicações dos professores que são extremamente pertinentes, né? Tem professores horistas, a gente precisa aumentar a quantidade de horas daqueles que são concursados para meio que, vamos dizer assim, diminuir essa quantidade desses contratos de horistas. Enfim, a própria valorização da categoria na discussão do reajuste. Então, tem vários pontos que a gente vai se debruçar, né? Não dá, obviamente, para a gente trabalhar todos, né? Até porque a comissão não tem o poder de caneta, nós não somos o executivo, nós temos como fiscalizar, propor, né? E exigir que as coisas sejam feitas. Mas, em última instância, quem vai realmente executar é o executivo, não o legislativo.
Com relação essa questão da educação, realmente são pontos muito pertinentes. E essa questão do calor parece algo simples, mas não é, porque a gente vive num país... Né, o país é tropical e Maceió, acima de pior. tudo. Maceió tem um clima bem quente, mas eu lembro que uma vez eu estava falando do desconforto de estudar numa sala. Uma vez eu fiz um Enem numa escola pública, e era uma sala bem quente, com o ventilador fazendo barulho. Rapaz, foi muito ruim fazer aquela prova. Eu tava falando isso pro vereador dos bastidores. Mesma situação. Você vai lá, o ventilador fazendo barulho, você não consegue se concentrar. Quando funciona. Quando funciona, imagina isso ao longo do ano inteiro. Sim. O aluno acaba não tendo um rendimento adequado. Exato. Tem outro aspecto da educação, que é uma cobrança também antiga dos pais, principalmente, vereador Leonardo Dias, que é a educação de crianças que têm autismo, que têm síndrome de Down e que têm outras necessidades especiais. Muitas vezes a escola não dá o suporte porque não tem profissionais capacitados, né, com cursos, com especializações para atender esses alunos, e acaba que a escola muitas vezes acaba rejeitando esses alunos, não dando o suporte necessário. Essa demanda já chegou para o senhor também ao longo do seu primeiro mandato? Como é que o senhor pretende abordar esse aspecto na comissão? Então, aí vamos ter que separar um pouquinho do que é público e privado, né? Assim, eu tenho uma visão até um pouco mais crítica, no sentido de que é o seguinte: o que é que o governo, a União fez? O número de crianças com necessidades tem aumentado consideravelmente, decorrente especialmente do autismo. Né? Os diagnósticos estão cada vez mais... Não se tem ainda as justificativas médicas, né, científicas do que é que está acontecendo, mas a incidência do autismo tem sido muito grande. A União simplesmente jogou sobre as escolas particulares uma obrigação que é dela. Né? O que é que aconteceu? O que acontece? Se você chegar numa escola particular e exigir lá o paiê, né, o acompanhante, a escola particular ela tem que dar e não pode negar e não pode cobrar mais por isso. Né? Isso é um direito da pessoa. Beleza, mas por outro lado, você sobrecarga a questão financeira dessa escola particular de um problema que é da União. Não dão incentivo fiscal para essa escola e aí você vê algumas escolas meio que dificultando essa matrícula, o que não poderia acontecer. Então, a União, né, o poder, o Estado, na verdade, ele exige que o privado faça isso, mas não faz isso na pública. Então, na pública, muitas crianças que deveriam estar ali com acompanhante não estão com acompanhante. Né? Então, há uma carência muito grande de acompanhante e há uma dificuldade financeira muito grande também de se implementar isso, porque a incidência está crescendo muito. E aí você imagine, numa sala de 30 alunos, 5 são com necessidades especiais, aí você precisa de 5 acompanhantes, mais 5 adultos dentro dessa sala. Você termina impactando, inclusive, no rendimento da própria turma. Então não tem solução fácil, não tem solução difícil, é preciso a gente discutir isso de uma forma muito sóbria e madura. Né? Ninguém está dizendo aqui que a criança não é para estar na sala de aula, ela tem o direito de estar e tem que estar. Agora, isso precisa ser debatido. Né? Precisa se encontrar alternativas, tanto para que a iniciativa privada não dificulte esse acesso da criança, né, por conta das exigências que hoje existem nela, da iniciativa privada, e também no público, como se vai chegar numa matemática que se possa fornecer isso sem impactar nos resultados dos outros. Né? Então, a inclusão ela é importante, ela precisa ser feita, né? Agora precisa ser discutido como. Porque a inclusão, numa sala de 30, de 5, 6 pessoas com necessidade especial, com a presença de adultos, pode impactar, inclusive, no rendimento dos outros alunos. Então, isso são matérias difíceis de se falar, mas que precisam ser discutidas com seriedade. É muito fácil a pessoa dizer, não tem que estar, mas a gente sabe que tem os outros aspectos. Né? Então, assim, o direito existe, agora essa discussão precisa existir. Né? Então, senão, vai ficar sempre fazendo de conta de que está tudo certo. O poder público se omitindo do que precisa discutir, que para ele é conivente, conveniente, né? E quem sofre são os pais dos alunos. Tanto daqueles que estão com baixo rendimento, quanto aqueles que querem que seu filho seja incluído. Vereador, dando sequência aqui à entrevista, o senhor apresentou um projeto no primeiro mandato que trata sobre a possibilidade de irmãos estudarem na mesma escola, né? Poderem fazer matrícula na mesma escola. Parece uma coisa simples, mas qual o impacto dessa medida? Então, isso foi, na verdade, relatos, inclusive, dos pais, né? A gente não tira isso do nada. A gente vai conversando muito com as pessoas
Eu peguei um caso de uma mulher que tinha 3 filhos, os 3 estudavam em escola diferente. Ela passava 1 hora e pouco só para ir deixando as crianças. E tinha que sair muito cedo, deixava um muito cedo, deixava o outro atrasado. Né? E por conta da dificuldade, inclusive, do transporte escolar. Né? Então, muitas vezes, é uma coisa simples, né? São medidas simples que ajudam. Né? E essa foi uma delas. Então, é um impacto muito grande na vida, né? Com certeza. Dos pais. Né? Na ponta, às vezes, a gente não consegue captar, né? Porque não conversa com as pessoas. E é por isso que o meu mandato foi muito feito na rua. Né? Eu tenho mais hoje, acho que 90 leis, chegando em 90 leis hoje. Justamente por quê? Porque a gente vai conversando com as pessoas, vai identificando quais são as dificuldades e vendo como o poder público pode diminuir essas dificuldades do cidadão. Né? Então, esse trabalho que nós vamos fazer, nós vamos visitar, enquanto comissão, todas as escolas de Maceió, nesses 2 anos, né? São 139 unidades, eu quero visitar absolutamente todas, né? Para que a gente faça um relatório de cada uma dessas unidades, inclusive as 40 que eu visitei, retornarei nas 40. A comissão, ela vai junto? Então, eu vou convidar todos, né? Aí cada vereador, enfim, vai definir se quer. Talvez também, de repente, se a comissão entender, a gente pode dividir, entendeu? Esse número, são 139, você fica com 20, com 30, enfim, vai prestando conta ali daquilo que ficou sob sua responsabilidade. Mas isso vai depender, obviamente, da disponibilidade dos demais vereadores, né? Assim, mas se eles não forem, eu vou. Né, em todas as unidades. Eu quero fazer isso. Eu fiz isso com os postos de saúde, visitei todos os postos de saúde, né, visito frequentemente as UPAs, todos os postos de saúde que eu fui emitir relatórios, muitos deles foram reformados, inclusive contando com essas reclamações, com essas solicitações nossas, né, e agora a gente quer fazer o mesmo pela educação. Tem uma pergunta aqui da Jaque Salles, está lá no nosso canal no YouTube. Ela pergunta aqui, pergunta ao vereador se ele tem planos para melhorar a alfabetização de adultos de acordo com o programa Brasil Alfabetizado do Pacto Nacional pela Superação ao Analfabetismo. Não sei se é uma pauta do município, essa questão do EJA, por exemplo. O EJA tem também, né? O município tem o EJA. Né? Eu confesso assim, que não me debrucei ainda sobre o EJA, eu acompanhei algum trabalho do EJA, principalmente com a questão da população de rua, né? Porque eu tenho alguns projetos, inclusive com a iniciativa privada, para que a gente possa abrir mercado de trabalho para a população de rua que hoje se encontra nos abrigos, né? Ver aqueles que estão em condições de ser absolvidos, passar por um processo de treinamento, de depuração, para que possa ser encaminhado para um emprego e possa retomar a sua vida. Né? Então, por conta disso, assim, eu tive uma convivência com o EJA, mas ainda muito incipiente. Né? Então, assim, eu preciso me debruçar, não tenho hoje autoridade para falar sobre as dificuldades do EJA, porque eu me debrucei muito sobre creche, né? Até mesmo para liberar as mães para ir trabalhar. Né? E eu sempre critiquei muito isso. Né? O pessoal fala muito de empoderamento das mães. Não tem empoderamento maior do que botar os filhos dela para poder estudar, para que ela possa ter a sua vida profissional, poder trabalhar. Né? Nós conseguimos reduzir um pouco o déficit, né, de creche, eram 50 mil, com os gigantinhos aí abriu umas 10 mil vagas, mas a gente tem um caminho muito grande para conseguir suprir o que é necessário. Então, o EJA, assim, não tive essa convivência, preciso ainda me debruçar sobre esse tema para ver como colaborar. Bom, tem mais uma pergunta aqui do YouTube, por favor, Felipe, pedir a você só a gentileza aqui de contemplar o José Inaldo. Ele coloca aqui, Abdias, gostaria de saber do vereador Leonardo Dias sobre a questão da falta de vaga no 7º ano nas escolas. Ele está falando especificamente do 7º ano, falta de vagas. Pergunta também sobre a questão dos ônibus, que ele fala que pararam hoje mais uma vez. Ele é pai de algumas crianças. Ele coloca aqui, sou pai de 4 filhos e todos os 4 dependem desse ônibus. E na manhã de hoje a gente recebeu a informação de que não vai ter ônibus para os nossos filhos. Falta de vaga também em algumas séries, vereador? Exato. Na verdade é um problema histórico, não é desse ano. Né? É um problema já que vem recorrente. E aí, hoje, né, o ensino fundamental nas séries maiores, né, vamos dizer assim, né, do 6º ao 9º ano, ele é feito em conjunto com o Estado. Né? Então, existe um déficit muito grande do município e depende muito das vagas do Estado. Então, fica nesse meio embolado aí. Então, assim, como eu disse, a gente tem muitos déficits, né? Creche é o mais gritante, né, vamos dizer assim, que são 40 mil vagas.
Mas nós temos déficit também de turmas e de professores ainda. A gente tem algumas salas sem professores, com dificuldade até mesmo chamando o PSS. Eu questionei, inclusive, ao secretário na sexta. Eu digo, secretário, mas tem um PSS. Né? Chama. Ele diz, Léo, a gente chama 15, 20 para um concordar. Então, assim, o próprio PSS também não ajudou. Né? Então, aí entra o problema dos horistas. Então, assim, é um problema que vai decorrendo do outro, vai do outro, né? E, infelizmente, quem sofre é a população, enfrentando esse tipo de dificuldade que não deveria existir. Né? Mas é um problema histórico a falta de vagas do 7º ano. Né? Desde o início do meu mandato existe essa reclamação e a gente precisa também suprir esse déficit. Quanto comissão, né, assim, o que a gente pode fazer naturalmente é fiscalizar, cobrar, propor as melhorias, né, apontar as dificuldades, mas a canetada final a gente depende do executivo. Né? Então ele que precisa, na prática, suprir essas deficiências. Né? Bom, um emaranhado de problemas para... tem muita coisa. Se debruçar, e olha, né? que a gente só falou da educação, Isso. né? Porque a comissão, ela envolve também a cultura, o turismo e o esporte. Né? Mas falando de uma questão mais política da comissão, vereador, dentro desse colegiado temos a vereadora Gianine Beltrão, a Teca Nelma, o Jonatas Omena e o David Empregos, além do senhor que foi escolhido presidente. Como chegaram a esse consenso para o senhor se tornar presidente? Porque imagino que a Teca, por exemplo, teria interesse nesse cargo, né? Ela é envolvida ali com a cultura, o senhor também, tem o Jonatas, que é professor também. Sim, como que chegaram nesse consenso? Então, na verdade, assim, a composição da comissão, primeiro, ela é apontada pelos interesses. Né? Cada um aponta quais são aquelas comissões que deseja participar. Né? E aí se tenta conciliar. Inclusive, a gente viu, até comentava aqui sobre essa satisfação de um vereador que não tinha ficado lá na CCJ. Então, a CCJ normalmente é a mais disputada, junto com a Comissão de Orçamento, e esse biênio, na verdade, a Comissão de Assuntos Urbanos também, por conta do plano do diretor, também houve vamos dizer assim, um interesse muito grande, uma disputa grande. Na Comissão de Educação foi meio que pacificado a quantidade, quem seriam esses vereadores que iriam compor. Existia um acordo político de que eu presidiria a CCJ, né? Mas aí houve um pedido da vereadora Olívia pedindo para presidir a CCJ. Eu digo, não, por mim tudo bem, desde que eu fique com a educação. Mas já ficou Então definido... foi um acordo político dentro da participação de cada partido, né, de composição partidária, para que isso fosse sacramentado. Então, a Comissão de Educação já existia também esse acordo político de que a presidência seria comigo. Então não houve nem divergência, nem disputa. Não. Teve briga não com a Teca Nelma? Não. Ela, obviamente, ela não gostaria que fosse eu, né? Mas existia Porque são posicionamentos, só para explicar para quem está em casa, Sim. são posicionamentos ideológicos diferentes que, Isso. em pautas como a cultura e a educação, acabam colidindo, né? Então... Sim. Existem formas diferentes de ver o mundo, né? Agora, eu fui amigo da Teca Nelma, né, de comissão de CCJ durante 4 anos. Então, ela sabe a forma como eu conduzo também. Né? Então, nunca peguei processo dela para procrastinar, para dificultar a tramitação, mesmo que eu não concorde. Eu estava ali para analisar a questão da constitucionalidade. Né? Então, eu acredito que ela tenha essa percepção de que eu não vou estar ali, obviamente, somente lutando pelo aquilo que eu quero e tirando o direito de todo mundo legislar. Né? Então, ela veio para compor, né? Inclusive, eu mesmo chamei, disse que você pode vir para ser secretária da comissão. Ela disse, não, eu vou. Né? Então, assim, ela está junto, né? Ali, obviamente, discordando de mim em quase tudo, né? Mas o parlamento é isso, né? Assim, onde as discordâncias elas terminam unificando em um projeto no final. É importante que tenha essa diferença dentro da casa, né? Para que tenha diversos pensamentos. Agora, interessante também, como tem ali no colete do vereador, a voz da direita. E muito se atribui a políticos da direita a falta de interesse em cultura. Sim. Mas, como essa comissão também trata da cultura, acho importante o senhor falar um pouquinho do projeto de lei que o senhor apresentou e foi aprovado, já é lei, que garante que 50% do espaço dos eventos da prefeitura seja dado a artistas locais, não é isso? Então, essa lei existe hoje, ela está em vigor, ninguém pediu a inconstitucionalidade dela. Houve um enfraquecimento dela diante da discussão, até mesmo
do movimento cultural, quando apresentou, através da vereadora Teca, uma peça no MP, e o MP se posicionou ali meio que pela inconstitucionalidade dela, mas ela ainda é válida e deveria estar sendo observada. A gente sabe que melhorou, né, essa questão dos artistas locais, talvez até no último ano tenha piorado um pouco, mas a gente precisa fazer com que essa lei seja observada. O município tem uma dificuldade, porque o que diz a lei, né, é o valor financeiro. Então, por exemplo, se ela vai destinar 1 milhão para a contratação de artistas, deveria ser 500 mil para artistas locais e 500 mil para os artistas nacionais. O que acontece é que os artistas locais normalmente são em pequenos eventos, né? Então, quando você vê o São João de Maceió, por exemplo, aí fica patente os cachês nacionais. Mas, em paralelo, o município está fazendo uma série de pequenos eventos todos os dias na cidade, né? Espalhados, de baixa repercussão. E que muitas vezes a pessoa não percebe isso, né? Enfim, então a gente precisa garantir que essa lei possa ser observada. E tem uma outra lei minha, Felipe, que eu acho que é tão ou mais importante do que essa, que é a questão dos artistas de rua, né? Que a lei é de Milson Mendes. A gente aprovou uma lei que dá liberdade para essas pessoas se apresentarem, aquelas que forem credenciadas na FEMAC, né? Uma lei que ainda também o município não conseguiu ainda, vamos dizer assim... Aplicar? Não, ela está até aplicada, já funciona, mas ainda não pegou a extensão dos artistas que existem. Eles não desconhecem a lei, né? O direito deles. Então, eventualmente, a pessoa está ali sem o crachá de artista de rua e está sendo abordado e tem que sair, quando ele poderia ser regularizado simplesmente na FEMAC, entendeu? E isso ajuda no turismo, inclusive. O né? senhor é bem recepcionado pelo movimento cultural? Eles respeitam, veja, o que é o movimento cultural, né? Vamos ter que dividir. Aqueles que fazem realmente cultura, esses me respeitam, eles sabem o que a gente fez, sabem qual é a forma da gente trabalhar. Agora, obviamente, dentro da cultura tem aqueles que são militantes. Sim. São mais militantes políticos do que artistas. Estão ali para fazer a zoada, estão ali para levar a boca do governador para criar caso com a prefeitura. Então, isso existe em toda a categoria, faz parte do processo democrático. Com esses aí, eu tenho uma certa dificuldade em embate, não tenho problema nenhum, assim como tenho com o Sinteal, por exemplo, né, dentro da educação. O Sinteal nunca apareceu na casa para cobrar melhoria para professor, a não ser dinheiro. Né? Quando mexe no imposto sindical e na contribuição sindical, eles vão lá na casa. Mas nunca foram para exigir ar-condicionado para os alunos, fardamento para os alunos, nunca apareceram lá para isso. Então eu tenho embate com esse tipo de gente e vou continuar tendo. Né? Porque esse não defende a educação, defende bolso. E eu não estou ali para defender bolso. Né? O bolso é uma parte, é importante, mas não é o tudo. Não dá para ficar nesse debate simplório. Né? Então, esse pessoal, infelizmente, a gente vai ter embate, mas faz parte. Faz parte. Lembrando que a comissão é de Educação, Cultura, Turismo e Esporte e são temas que acabam se interconectando, porque dentro das escolas, por exemplo, dá para você trabalhar cultura, trabalhar esporte. Sim. O turismo acaba também se conectando com a cultura, com o esporte, com a educação. Esporte, tudo está conectado aí. Hoje nós focamos aqui com o vereador Leonardo Dias muito na pauta da educação. O senhor vai voltar outro dia, porque o nosso tempo acabou, para falar da cultura mais amplamente, do turismo e do esporte. Tá. Vão ser 2 anos de muito embate. Né? Com certeza. Vereador Leonardo Dias, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Abdias. Só me permita só reforçar, né? Muitas vezes as comissões da casa, elas ficam montadas e se desmontam assim que são compostas. Esse não é o meu perfil. O meu perfil é de pegar a comissão e trabalhar o tema. Fiz isso na criança e do adolescente, fiz isso na comissão da Braskem e faremos isso na da educação também. Né? Então, a população pode esperar de mim muito trabalho, né, e cobrança ao executivo para que as coisas melhorem e a gente possa, daqui a 2 anos, estar comemorando o aumento do IDEB. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Até a próxima. Obrigado, Abdias. Obrigado também ao vereador. Isso que ele falou agora é muito importante, porque a gente que cobre política vê o quanto, de fato, muitas comissões ficam esvaziadas. Já fiz algumas reportagens lá para 7 segundos falando muito sobre a CEI da BRK, né, que passou... Vai fazer 2 anos agora. E a gente não tem resultados, né? Qual foi o relatório final e realmente é muito preocupante. Não pode ser só figurativa a comissão. Aliás, é o espaço democrático para o debate fluir antes das pautas chegarem efetivamente ao plenário.